Apóstolos, ele traz para cada um de nós a reflexão de que necessitamos tanto do Evangelho. Após o Pentecostes, que foi o fenômeno mediúnico, onde as labaredas de fogo espirituais pairaram sobre a cabeça dos apóstolos, já se faziam dias em que o Mestre partira para a vida espiritual e, no entanto, a saudade permanente, presente nos corações e reavivada a fé verdadeira, eles buscavam de que forma nós poderemos, então, continuar a obra do Mestre e fazer com que o bem se espalhe na terra de todas as formas. Depois, então, chegaram a uma conclusão de levantar paredes para poder abrigar aqueles transeuntes e almas sofredoras que por ali passassem em busca do alento e do auxílio verdadeiro. Eram, na verdade, os filhos do infortúnio que buscavam a casa do caminho, uma casa erguida de forma simples, com alguns quarteirões, o que hoje o Centro Espírita, de forma generalizada, copia a Casa do Caminho. Havia o processo administrativo, havia a organização, mas havia principalmente o acolhimento e o amor àquelas almas que ali se encontravam. Vinham obsediados de todas as partes, trazidos de longe, para poder receber não somente a mensagem do Mestre, mas também as vibrações amorosas através dos apóstolos, para que eles pudessem tanto curar o corpo, quanto contribuir na renovação das almas que ali buscavam. Mas as exigências se complicavam, porque o aumento de pessoas também era um fator importante. As necessidades, as complicações, os problemas aumentavam. E ali então surgia a grande necessidade do que fazer com tanta gente sofrida, com tantas necessidades básicas. Foi quando Pedro, que era um dos organizadores, ele buscou, no seu processo administrativo, campanhas. Então vamos levantar campanhas para a alimentação, vamos fazer campanhas para a limpeza do espaço, para a organização, para a vigília, enfim, vamos fazer campanhas e trabalhos, a fim de que possamos manter a ordem. Mas, por mais que eles permanecessem com a pureza de coração, com a vontade de ajudar, espalhavam-se comentários que uns diziam que o outro não se comportava bem, que o outro não ajudava. E Humberto de Campos retrata que Levi Mateus criticava o rigor de Tiago com que ele tratava as pessoas. Tiago não desculpava a tolerância de Levi Mateus, porque achava que ele era mão aberta. Bartolomeu tinha a bondade, criticava a bondade de André como sendo um desperdício. Tudo que chegava, ele dava aos pobres de forma abusiva. E André considerava Bartolomeu como sendo um viciado em sovinice, um interesseiro. Com o passar do tempo, os conflitos aumentaram, as queixas, as reclamações. E Simão Pedro, na condição de administrador, ele então sentia o coração crucificado e buscava, através das suas interrogações, como fazer algo para que esse apostolado possa ter paz, possa se harmonizar. Mas parecia que os problemas aumentavam. Então nós vamos perceber que 6 meses eles passaram com grandes aflições,
E Simão Pedro, num determinado momento, disse: necessitamos fazer uma reunião particular com o apostolado, com um grupo de trabalhadores, a fim de que venhamos a pautar os problemas e, ao mesmo tempo, eleger as soluções melhores possíveis. Então, eles chegaram a uma conclusão de que deveriam fazer reuniões periódicas, e nessas reuniões deveria ter o coroamento da conexão espiritual. Eram reuniões, como nós diríamos, doutrinárias e mediúnicas, onde eles buscavam, através da prece, o concurso dos espíritos celestes. Mas os problemas aumentavam, a fofocaria, o queixume. E aí nós vamos recordar de que certo dia uma amiga nossa nos chamara, nos ligara e viera dizer sobre os problemas da casa onde ela participava. Então ela passou a discorrer várias dificuldades sobre o centro espírita onde ela participava e começou a dizer horrores dos trabalhadores. Ao final, ela disse: não nos importemos, porque conversa de médium para médium os bons espíritos protegem. E os médiuns não fofocamos, apenas compartilhamos os acontecimentos. E eu estava num momento assim muito delicado, em que atravessava por algumas dificuldades pessoais, conforme nós seres humanos passamos. Então ela disse: não se preocupe, que o momento dessa nossa conversa é protegida pelos bons espíritos. Como eu lhe disse, os espíritas não fofocamos, graças a Deus. Não reparamos uns aos outros, mas é pura ilusão, porque onde tem gente, nós sabemos que tem problemas. E quando essas pessoas, que é natural do processo humano, tem aquilo que a psicologia vai chamar de heterogeneidade, que é a diferença de pensar, de agir, de opinar, aí é que surgem, mais ainda é que graçam os problemas. Então, Simão Pedro, já no 6º mês, onde as dificuldades tomavam um vulto muito grandioso, ele adentrou o salão de reuniões, e quando eles estavam no momento de profundas orações, aparece, depois de uma certa brisa que tomava o ambiente, como que saísse de dentro da parede a figura do Nazareno. Era aquela mesma figura de antes, que trazia as marcas da crucificação, mas trazia também a luminosidade nos olhos e olhava o grupo com compaixão. Então Simão Pedro, não participando do terror ou do susto, digamos melhor, com que os apóstolos se apresentaram, ele começou a chorar. Chorou copiosamente e disse: Senhor, ajuda-nos, esclarece-nos o que fazer para lidar com tantas dificuldades, com tantos problemas humanos. Aí a gente vai abrir um parêntese muito simples e vai perceber que no rol das personalidades, tem personalidades que complicam. Quando às vezes a gente ajuda, a pessoa desajuda. Você constrói, a pessoa desfaz. E quando não desmonta, a pessoa critica. Olha lá, quer se aparecer, quer ser melhor do que os outros. E é muito natural, porque faz parte da condição humana. Nós vamos lembrar, no contexto obsessivo, de 3 senhoras em O Livro dos Médiuns, quando elas eram alvo de um espírito perturbador, e Kardec chegou a investigar o fenômeno mediúnico, e o espírito aparecera num processo de evocação e disse: sou eu sim quem as perturba, porque no momento em que elas pararem de debruçarem seus corpos gordos no peitoril de suas janelas e pararem de falar da vida dos outros, eu pararei também de perturbá-las. Então, Simão Pedro, chorando diante de Jesus: que poderei fazer, Senhor?
E Jesus discorria que era necessário, sim, as campanhas de ajuda para suprir as necessidades mais imediatas, tanto quanto era necessário que se fizessem campanhas de fraternidade. Mas nós já cumprimos com os deveres morais, nós ajudamos, nós albergamos pessoas que vêm de todas as partes. E o que nos falta, já que o grupo se desentende de tamanha forma? Jesus disse, porque necessita da campanha da paz. Nós não viveremos bem se não estabelecermos a paz verdadeira que começa dentro de nós. Mas é necessário adquirir o controle, a administração e o equilíbrio no uso da própria língua. Finaliza a mensagem. Então nós abrimos um parêntese para refletir de que o fato de lidar com pessoas é um grande desafio. Chico Xavier já dizia, viver é muito fácil, porque nós vivemos no corpo ou fora dele, mas conviver, que é viver com o outro, eis aí o nosso desafio. Porque as pessoas apresentam aquilo que lhes compete. Ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Tanto quanto ninguém modifica a cabeça do outro. Muitas vezes nas relações humanas, às vezes existem as relações sentimentais. E às vezes a pessoa se ilude, casa-se. Nós outros que participamos da convivência nas atividades espíritas, às vezes chegam jovens, eu gostaria tanto que vocês me ajudassem, porque eu já tenho mais de X anos para não revelar as intimidades, sem dar um beijo na boca de uma pessoa, sem poder sentir o calor de uma mão, sem abraçar o amor da minha vida. Se o Centro Espírita tem condição de esses espíritos de vocês ajudar, eu gostaria que vocês colocassem o meu nome no livro de preces, porque eu já fui no Centro Espírita e não deu resultado. E agora fui em outro e vim aqui, por indicação da internet. Então, como nós estamos propagados nas redes mundiais, nós dissemos, vamos lá. Só que a prece, ela vai atrair para nós, conforme Kardec, o concurso dos bons espíritos. Então a pessoa se empolga, eu sabia que essa casa era a casa mais ideal. Aqui o Jesus é mais forte. E nós oramos, e eu me recordo que há poucos meses atrás, para não dizer alguns anos, nós orávamos copiosamente. E a pessoa dava o nome, eu tinha 2 cadernetas, uma preta que tinha os nomes graves de UTI e uma vermelha com aqueles nomes meia boca, como se diz. Então o nome dessa pessoa nós colocávamos na caderneta preta. Abençoe Jesus. Essa pessoa necessita tanto de ajuda, coitada, já faz mais de tantos anos, quase uma década, que ela não sabe o que é alguém olhá-la e dizer eu te amo. Eu viverei contigo para sempre. Essas ilusões da vida humana. Então, meses depois aparecia a mesma pessoa, abatida, desgrenhada, cabelo da mulher, a moldura da face, né? Então, quando a moldura está desarrumada, é porque a alma precisa de algum ajuste. Aparecia com a moldura desgrenhada. E eu dizia, mas o que foi que aconteceu? O pobre desencarnou. Ela disse, aquele monstro, eu vim pedir que vocês orem para poder me desfazer desse monstro, do monstro sagrado, como se diz, para que ele se afaste de mim, porque as orações já não foram tão importantes. Então, nesse jogo da vida humana, nós precisamos perceber que nós também somos seres humanos. Somos espíritos, mas animamos personalidades. Qual ator que anima personagens? E durante a nossa existência, a trama da convivência e o tema não seria mais importante do que no momento, para a nossa realidade, até porque a palestra é um espelho que serve para cada um de nós. Nós vamos perceber que a convivência humana é um grande desafio.
E nesse desafio nós vamos burilando nossa personalidade, nós vamos nos trabalhando, nós vamos convivendo em grupos. E Jesus dizia: sede como ovelhas mansas no meio de lobos. Nós sabemos que os lobos são todos aqueles que não desejam o nosso bem, que por uma situação na vida, equivocados, entendem numa ótica diferente diante dos nossos objetivos. Então deveremos daí buscar, como diz Joana de Ângeles, aquilo que seja importante para a nossa vida, eleger aquilo que nós acreditamos como valores para a nossa felicidade. E diante das circunstâncias e de pessoas que surgem em nosso caminho e que de alguma forma, quem sabe, possam querer atrapalhar, objetivar aquilo que nós elegemos. Nós lembramos de Chico Xavier. Certo dia, um espírito, contava Chico Xavier, apareceu-lhe um espírito de alta luminosidade. O espírito, segundo Chico, era muito mais iluminado do que Emmanuel. Ele era de tal forma que brilhava conforme o sol de primeira grandeza. Então, dizendo Chico, o espírito apresentou-se-lhe, materializou-se à sua frente e disse: Chico, você ama Jesus? Ele disse sim. Então, eu gostaria de te perguntar, quando a sua mãe desencarnou e o deixou órfão aos 5 anos, você sentiu mágoa de Nosso Senhor? Ele disse não, porque Ele sabia o que era melhor para mim. Quando a sua família, ao adentrar no Espiritismo, foi incomodando-se com a sua presença devido a tantas pessoas que você atendia, você sentiu raiva de Nosso Senhor? Ele disse não, Senhor, porque Ele sabia que a minha família achava melhor que eu me afastasse para que pudesse ajudar a outras pessoas, já que os nossos recursos na residência eram muito escassos. Quando as enfermidades o acometeram, quando a cegueira viera com mais intensidade no seu olho, você sentiu mágoa de Jesus? Ele disse não, porque as provas servem para amadurecermos e muitas vezes para desenvolvermos humildade. Então, Chico, quando você foi abandonado por um dos seus melhores amigos e ele deu-lhe as costas e ainda o maldisse, você sentiu mágoa de Jesus? Chico respirou profundo, porque tem amizades que mexem com as estruturas da alma, mas ele enxergou mais além. Jesus, o grande amigo de todos nós, e disse não. Porque Jesus é o nosso grande amigo, é o nosso melhor amigo, e ele sabia o que era bom para a minha vida. Era necessário que tudo acontecesse para que eu pudesse despertar. O Espírito desmaterializou-se. Daí a pouco instante, materializa-se novamente e diz: Chico, eu venho da parte de Jesus lhe dizer um recado dele diretamente, que ele disse que agora, de agora em diante, nada na sua vida vai lhe faltar, como nada lhe faltou. Muitas vezes nós precisamos, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, selecionar o que é importante para a nossa vida, o que é que constrói a minha felicidade. Como diz no Evangelho, felicidade para uns é a mesa farta, para outros é ganhar na loteria, para outros é casar-se, para outros é ter uma vida de paz, entre aspas, ou seja, essa paz estagnada que ninguém perturba, que ninguém incomoda, que não falta nada, que tem o celular do momento, o carro do ano, a roupa da hora. E então, a pessoa tem essa paz. Mas, como dizem os Espíritos, muitas vezes nos prendemos tanto às coisas materiais ou às pessoas, e não sabendo que nós somos mundos
que vibramos na órbita da vida. Diz Joana de Ângeles: não te empolgues com aqueles que chegam, tanto quanto não te decepciones com aqueles que se vão, porque todos nós somos mundos particulares que vibramos na órbita da vida, e em algum momento alguém chegará no teu caminho e um dia se vai, como tu também vai do caminho de outras tantas pessoas e as deixará. Daí, quando cada pessoa passa por nós, deixa, evidentemente, algo de si conosco e leva algo de nós com elas. E assim deveremos trabalhar de forma que deveremos deixar luz para as outras pessoas. Não deixar a mágoa, não deixar a perturbação, mas deixar o bem que nós podemos fazer. Conforme diz Hermínio Miranda, reconhecer que nós somos frágeis ou falhos, suscetíveis de erros, mas deveremos manter acesa a grande chama da boa vontade, da vontade de acertar, do desejo de ser útil e de construir o nosso cotidiano. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A nossa vida tem o resultado daquilo que escolhemos para nós mesmos. E quando nos prendemos nas fantasias da vida, apenas perdemos o tempo, não aproveitando devidamente nossa existência. O espírito Rabindranath Tagore, ele diz que nós buscamos a felicidade. Muitas vezes vamos em busca da felicidade e ela é um pombo que pousa onde não estamos e sempre estamos onde o pombo não está. Aí um dia nós colocamos a nossa felicidade em algo que quando chegamos, este algo já não tem o mesmo valor de antes. Até que um dia, despertando cansados para a vida, a alma então vê fugir das suas mãos a ave da ilusão. Daí a gente percebe que a reencarnação é valiosa do ponto de vista espiritual, em que deveremos aproveitar cada momento da melhor forma possível. Um dia a aula termina, um dia o trem para na nossa estação, como diz Milton Nascimento na sua música, o trem que chega é o mesmo trem que parte, e um dia ele vai parar na nossa estação e é hora de partir. O tempo, o dia, a hora, não sabemos. Muitos de nós pressentimos, qual cego que aproxima-se do fogo, não vê, mas sente o calor das labaredas que incendeiam. Então a nossa vida tem o valor que nós lhe damos e deveremos, conforme Emmanuel, valorizar o bem, porque é o bem maior que deveremos alimentar. E auto-amar-se, porque se nós não nos amamos, que valerá? Se nós não nos valorizamos no sentido de não ser melhor do que o outro, mas ser tão importante quanto. Daí a gente vai perceber que as lições de Jesus, quando fala da campanha de paz, é para todos aqueles que estabelecemos atividades do bem na terra e que elegemos outras tantas pessoas ou as atraímos e saberemos então que surgirão problemas. É natural. Lembramos de Irmã Dulce, quando ela fora pedir um auxílio e disse ao empresário: dê-me uma esmola para ajudar os nossos corações aflitos, as pessoas que necessitam. E então o homem cuspiu na sua mão. Ela botou a mão para trás e disse: esse é para mim, agora dê-me com a outra mão para os nossos pobres. Foi pior do que um murro no olho, né? Esquerdo. Então, é a força moral com que a Irmã Dulce se utilizou e aquele homem não teve como recuar. E hoje nós temos, na cidade do Salvador, o Hospital Irmã Dulce. Daí a gente vai perceber que o bem necessita de silêncio muitas vezes, de compreensão. Finalizamos este momento agradecendo a todos, recordando que certo dia, Simão Pedro, já tomado por tantos problemas do grupo apostolar
da casa do caminho, ele estava com o coração angustiado, porque sempre apareciam problemas. Então, ele resolveu retirar-se dentro das montanhas, acima das montanhas, nos vales, nas regiões de bosques, para poder meditar e melhor entrar em contato com Jesus através da natureza. Ele passara dias orando em busca da presença de Jesus, nada da presença do Mestre. Já no terceiro dia, ao pino do sol que ardia no céu fulgurante, ele vira um outro sol, conforme Amélia Rodrigues, e ele vira que se tratava de Jesus. Naquele momento, aquele sol chegara no alto pairando e tomando a forma humana, fulgurava qual uma figura luminosa com a forma humana, que olhando compassivamente disse: que posso te ajudar? Ele disse: ó Senhor, que bom que ouvistes a nossa prece, que bom que viestes me ajudar. E quando ele começara a pronunciar as primeiras queixas acerca do apostolado, Jesus o interrompera e dissera: eu não tenho tempo para ouvi-lo nesse momento, porque neste exato instante, na casa do caminho, chega uma leva de sofredores, de maltrapilhos, de rancenianos, de leprosos da alma, que necessitam do meu amor e das lições do meu Pai que está nos céus. E Jesus deslizava no céu espiritual, qual se fora um segundo sol. Simão Pedro, tomado de certa decepção, mas depois de meditar, ele percebera que é somente no trabalho do bem que a alma consegue se levantar. É somente dentro de si mesmo, a partir das próprias decisões, é que nós deveremos lutar para que a intranquilidade de fora não perturbe a nossa paz interior. Ninguém tira a paz do outro, nós é que ainda não conquistamos a verdadeira paz. E quando aos cristãos primitivos eles se contaminavam com a paz profunda, nem as feras, nem o holocausto, nem a crucificação tinha força para tirar a paz daqueles que compreendiam a verdadeira mensagem de Jesus. A nós outros que estamos neste momento, façamos uma reflexão de que a paz que Jesus nos ensina é a condição ou a administração dos nossos problemas, confiantes na bondade divina e fazendo o bem na certeza de que o bem que nós fazemos nunca se perde. Deveremos assim compreender que Jesus nos colocara aquela frase, e finalizamos lembrando de Chico Xavier. Ele disse: se me fosse permitido, ou se eu tivesse moral suficiente, se eu pudesse ter humildade tamanha ou influência, eu pregaria em cada porta, em cada lar, em cada esquina de rua, em cada ambiente, uma tabuleta para que resolvesse os problemas do mundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Muita paz.